Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto. Vou falar olhando pra frente, não olhando pra câmera, porque eu tô dirigindo aqui, senão vai dar ruim. Enfim, tô aqui na Ponte Rio-Niterói, partindo aqui do Rio para Niterói, para falar sobre o Photopills, que é a maior ferramenta do fotógrafo de paisagem que ele pode ter no celular para poder planejar suas fotos. Não só planejamento específico, né, da lua, do sol batendo em determinado lugar, mas para um entendimento da luz natural, né, entendimento do nascer do sol, do pôr do sol. E hoje em dia tá no meu Trending Topics aqui do Marcelo, né, dos vídeos mais pedidos. Todo mundo me pede para fazer um vídeo sobre o Photopills. Eu já fiz um sobre o Photo Ephemeris, está aí no canal, pode clicar aí para dar uma olhada. E eu tô devendo esse vídeo há um tempão, porque eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes e deu errado na maioria das vezes, porque eu tava tentando gravar um vídeo de Photopills para mostrar esse tipo de coincidência que a gente consegue fazer, tipo a lua passando atrás do Cristo, que é uma coisa muito específica, né? O sol batendo no topo da igreja tal, ou no topo do monumento tal. Então o Photopills ele serve para esse tipo de foto, mas são fotos muito específicas que você não consegue todo dia. Então uma coisa é você passar 6 meses tentando fazer uma foto dessa, criando essas condições no Photopills, indo lá e tentando até conseguir. Outra coisa é gravar um vídeo pro YouTube, que aí cada vez que você não consegue, o vídeo vai ficando atrasado e eu não consigo gravar e a coisa vai passando. Então esse vídeo tá super atrasado por causa disso. Eu já dei umas 3 saídas e na hora H o tempo fechou e tal, porque são muitas condições que demandam para você fazer uma foto tão específica como essa, né? Não é só encontrar a coincidência entre o astro e o elemento que você quer fotografar, mas também o tempo tem que ajudar, tem que estar aberto o tempo, não pode ter nuvem. Resolvi então mudar a estratégia e escolhi um dia bem aberto. Tá um sol enorme aqui no Rio de Janeiro hoje, nem tá tão quente porque a gente já tá no outono aí se encaminhando para o inverno. Tem algumas nuvens no céu, mas assim bem localizadas, espero que elas não atrapalhem. E também a maioria dos parques aqui mirantes do Rio de Janeiro estão fechados há mais de um ano por causa da pandemia. Para fazer um vídeo desse, é interessante você estar num lugar aberto para você ver as coisas acontecendo, de preferência no nascer e no pôr do sol. E isso não tem dado para fazer aqui no Rio de Janeiro, pelo menos de forma correta, respeitando as regras aí, como eu respeito completamente, né, as regras do Parque da Tijuca. Vista Chinesa está fechada há muito tempo, Mirante Dona Marta tem abre e fecha. Então eu resolvi vir para Niterói porque o parque da cidade está aberto até 6 horas, liguei para confirmar, dá para fazer o pôr do sol lá. E o dia está bem aberto, então resolvi gravar esse vídeo numa situação mais controlada, com menos precisão, para eu poder mostrar o funcionamento do Photopills, para você poder entender como que ele funciona numa situação mais aberta dessa, para você poder aplicar os conceitos na tua questão que você quer fotografar a lua passando aí na tua cidade, em determinado lugar, em determinado ponto, antena, monumento, prédio, enfim. Tudo é possível com o Photopills. E é para isso que eu tô indo para Niterói hoje, para tentar gravar esse vídeo. Vamos ver se vai sair, vamos lá. Antes da gente chegar lá no parque, já deixa eu ir dando algumas informações úteis sobre esse Photopills, né? O Photopills é um aplicativo, você baixa para celular, tem para Android, tem para iOS, custa $10, se eu não me engano. Enfim, aí é a flutuação do real que vai te dar o resultado, mas esse é o preço dele, né? E todo mundo me pergunta, vale a pena comprar? Cara, vale muito a pena, $10 num aplicativo que você vai usar para sempre para fazer seus planejamentos. É muito mais barato do que qualquer equipamento de fotografia. Qualquer filtro já vai custar mais que $10, né? O Photopills, ele é uma ferramenta muito completa, né? Ele tem 3 abas principais ali quando você abre, e ele é uma ferramenta muito completa que tem muito mais informação do que você precisa no momento que você abre ele. Por que eles fizeram isso? Para que ele seja tipo seu único aplicativo, né? Então ele tem calculadora de regra dos 500 para fazer foto noturna, ele tem calculadora de distância hiperfocal, ele tem o mapa lá da lua, né? A previsão da lua para todos os dias. Que mais? Ele tem um concurso dentro dele lá, uma espécie de uma rede social que você manda as suas fotos, você pode salvar os planejamentos. Ele tem muita ferramenta e eu não vou falar dessas ferramentas hoje nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo gigante, mas são fáceis. Você vai fuxicando, vai entrando, vai vendo, que você vai ver que dá pra aprender a usar numa boa. Eu vou falar
da ferramenta principal dele, que é assim o grande motivo pelo qual as pessoas compram, né, e baixam o Photopills, que é o mapa de planejamento dele, que é uma das abas ali onde tem Planner, planejamento. É essa aba que você vai usar 98% das vezes que você entrar no Photopills, vai ser para fazer algum planejamento entre Sol, Lua ou Via Láctea, para ver essas posições, ver os horários e tal. Então é sobre o mapa que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Bom, cheguei aqui no parque da cidade de Niterói finalmente. É um pouco longe ali do Rio, mas vale a pena. O visual aqui é incrível e eu recomendo sempre a vir num dia de semana como hoje, uma quarta-feira, porque aí realmente está totalmente vazio. Tem alguns voadores aí de parapente e tal, mas deixa eu falar o seguinte, eu já cheguei, já montei logo uma outra câmera ali, a minha 5D Mark III com a 70-200 fechada, bem na parte mais importante aqui da paisagem, que é justamente os morros do Rio, né? Porque a minha ideia é fazer um time-lapse ali, então a câmera tá fotografando ali desde 3 horas da tarde quando eu cheguei, mostrando justamente a nuance de cores. Eu não vou pegar nesse time-lapse o sol descendo, porque ele tá fora desse campo de visão. Eu não queria usar uma grande angular, queria fechar bem ali, então eu vou ver essa nuance de cores, né, do pôr do sol ali ficando amarelo e tal, até as montanhas escurecerem completamente nesse time-lapse. Botei ali no controle remoto, tá uma foto a cada 15 segundos e ele tá clicando ininterruptamente ali as montanhas. Enquanto isso a gente vai falando aqui de Photopills. Pronto, tirei a máscara aqui, tô completamente isolado, não tem ninguém perto de mim, vamos lá. Bom, por que eu escolhi aqui o Parque da Cidade de Niterói? Porque eu tenho uma visão muito ampla, muito aberta, e eles vão deixar ficar aqui até 6 horas da tarde, quando a gente vai ver literalmente o sol se pondo atrás das montanhas ali, né? Então eu fiz um planejamento em casa para ver onde o sol ia se pôr e trouxe meu Photopills aqui pra gente poder acompanhar. Vou abrir então o Photopills na página do Planner, que é o planejamento, onde tem o mapa, e vou tirar todos os features que tem no mapa, todas as informações para a gente ter só o mapa vazio. Então no mapa tem ali um botãozinho que tem umas camadas, você clica nesse botãozinho e eu desligo, né? Eu desliguei ali Sol, Lua, Via Láctea, desliguei tudo para a gente poder ver o mapa vazio. Quando a gente volta para o mapa vazio, a gente tem esse pin vermelho, que é o pin que mostra onde você está. Então você vai pegar esse pin com o dedo, arrastar ele para o ponto onde você, fotógrafo, vai se posicionar para fazer a sua foto. Não é o que você quer fotografar, o pin vermelho é o fotógrafo. Então é isso, um mapa, né, com o pin vermelho que é o fotógrafo. Então na hora que eu coloco o olhinho ali para o sol, repara que vão aparecer duas linhas partindo do bonequinho vermelho, do pin vermelho que é o fotógrafo. Essas linhas significam a direção do nascer do sol, que é a linha amarelo clara, e a linha vermelha é a direção do pôr do sol. Então a partir do lugar que você se colocar, você já sabe para que lado vai nascer o sol e para que lado vai se pôr o sol. Agora, também é importante você se atentar à data. Se você está fazendo esse planejamento para o dia de hoje, você tem que ver ali nos 3 pontinhos no cantinho, você clica, tem ali data, e aí você vê, se tem um botão até escrito agora, você pode ir direto para o momento atual, senão você pode escolher qualquer data para frente ou para trás para ver como é que o sol vai se comportar, se for para frente, ou como ele se comportou numa data passada, né? Enfim, vamos colocar a data de hoje aqui, né? E o pin já está ali no Parque da Cidade de Niterói e apareceu ali o nascer do sol e o pôr do sol. Então só aí já dá para ver que o sol nasceu para trás da montanha aqui, né? Atrás de mim. Eu tô com a vista aqui na minha frente, se eu virar ao contrário, eu fico no contra-luz, né? Então tô filmando para cá. Então o sol nasceu para trás aqui da montanha e ele vai se pôr para frente. Então a gente vai ver agora o movimento do sol no céu. Como é que funciona isso? Aqui embaixo no aplicativo tem essa barrinha que é o dia, né? Se você for passando essa barrinha para o lado com o dedo, você vai vendo os dias passando. Então tá marcado ali certinho. O momento que está colorido é ali a Golden Hour de nascer do sol. A parte azul clara é o dia e depois escurece de novo, enfim. E assim subsequentemente. Quando você passa o dedo por essa barrinha de baixo na horizontal, você vai ver uma outra linha vermelha, laranja, né? Enfim, entre o amarelo e o vermelho, se movimentando no mapa. Essa linha é justamente o movimento do sol durante as horas do dia. Então você vê que ela se movimenta nesse mapa aqui, meio que lá pela direita, e vai se movimentando nas horas do dia até encostar na outra linha grossa, que é a vermelha, onde é o pôr do sol. Então ela sai do nascer e vai até o pôr.
Repara que quando você está passando a mão nessa barrinha e o sol está passando exatamente no pedaço da Golden Hour ali, né, tanto no nascer do sol quanto no pôr, repara que o mapa muda de cor, né, ele fica vermelho ali, depois ele vai ficando roxo, azul, até ele ficar mais escuro. Isso é muito legal do Photopills porque ele mostra justamente o momento da transição de luz do dia para a noite. Isso dá uma noção boa para quem está vendo assim meio rápido, de repente vê aquela coisa vermelha e fala, opa, tô na Golden Hour aqui, esse momento é o momento chave. E se você quiser ter um pouco mais de precisão, é só você segurar o dedo em cima dessa barrinha horizontal debaixo do dia, que ele vai meio que dar um zoom na barrinha, e aí você consegue ir passando assim minuto a minuto com um pouco mais de precisão. Essa é uma das críticas que eu tenho em relação ao Photopills e qualquer outro aplicativo desses de previsão, né? Porque no celular fica muito difícil ter muita precisão. Por isso que eu gosto muito do Photo Ephemeris, que tem a versão na tela grande e você consegue no computador ver, dar um zoom melhor, enfim, colocar o bonequinho onde você quer. Eu acho melhor. Eu gostaria muito que o Photopills tivesse uma versão desktop, podia ser até paga, enfim, eu pagaria para ter lá, porque realmente para planejamento mesmo é melhor. Mas enfim, essas são as funções principais ali dessa barrinha. Você vai para um lado e para o outro e você vai vendo o movimento da luz. Então se eu der um zoom, né, no mapa para poder ver aonde que o sol está caindo no dia de hoje, eu já vou ver que ele não vai cair nas montanhas aqui mais interessantes, que são ali as montanhas da zona sul e da zona oeste, né, do Rio. Ele está caindo bem lá para a Baixada, bem fora, depois ali da Ponte Rio-Niterói mais ou menos, é para lá que ele vai cair. Aí é que começa a brincadeira da precisão do Photopills. Você quer saber quando que o sol vai bater em determinado local e se vai bater também, né? O Photopills, ele tem um outro pin, que é o pin preto, que se já estiver aparecendo no teu mapa, ótimo, mas se não estiver aparecendo, é só você rodar essa outra aba que tem em cima do mapa, que é um menu também lateral, você vai passando o dedo ali e vai aparecendo várias informações, mas uma delas ali, a segunda, se eu não me engano, tem um pin vermelho e o pin preto. Você clica nesse ícone que vai aparecer o pin preto no mapa, e aí você pode pegar esse pin também, segura com o dedo e coloca ele em cima de alguma montanha que tenha no teu horizonte, né? Então aqui, se eu der um zoom out aqui no meu mapa, eu vou ver que tem uma montanha ao longe, que é lá em Nova Iguaçu, que é conhecido como vulcão de Nova Iguaçu, né? Que o sol está batendo exatamente ali. Vou colocar o pin preto ali para a gente ver o que vai acontecer. Quando eu coloco o pin preto nesse ponto, ele me dá a informação da altitude do local aonde eu coloquei o pin preto. Então eu tentei colocar no cume ali da montanha e ele tá dando um valor ali para mim de 0,4, ou seja, o ponto onde eu tô não é no horizonte, eu não tô no chão, não tô no nível do mar, né? Não tô no nível 0, eu tô alto aqui, o parque da cidade ele é alto. O Photopills considera onde eu estou como sendo 0 e a partir do meu ponto, esse ponto onde eu coloquei o pin preto está a 0,4 de altitude, ou seja, praticamente 0, ou seja, ele é o meu horizonte. Então o sol vai cair ali, mais ou menos na altura do horizonte. Se você está perto de uma montanha muito alta, se eu estivesse assim no Leblon, olhando para os Dois Irmãos e colocasse o pin preto lá em cima, ia dar mais 8, mais 10 às vezes, né? Então, quanto mais perto você chega da montanha, do monumento, do que você quer fotografar, maior vai ser essa diferença entre a tua altitude e a altitude daquele pin preto. E quanto mais longe você fica dessa montanha, mais ela vai abaixar no horizonte. Acho que isso aí tá bem claro, faz todo sentido, né? Não adianta colocar o pin preto depois da linha vermelha. A linha vermelha, o sol só vai até ali hoje. Tem que colocar antes da linha vermelha para entender se naquele momento ali, em algum momento, ele vai bater em 0,4. Obviamente vai, porque ele tem que se pôr em 0, né? Então 0,4 é praticamente o pôr do sol, né? Se não tiver nuvem aqui, a gente vai ver ele muito até o finalzinho mesmo, virando aquela bolinha vermelha, e depois ele já vai sumir. Se a gente tivesse num local que tivesse uma montanha muito alta na frente, tivesse dando mais 4, mais 5, a gente não ia ter acesso visual ao pôr do sol. A gente ia ver ele passando por essa montanha em determinado momento e depois sumindo, a gente não veria mais o sol chegando até o horizonte. Aí eu te pergunto, que determinado momento é esse que ele vai bater ali? Para isso que serve a gente movimentar o dedo sobre a barrinha de baixo para ver agora a linha laranja, em que momento ela vai também chegar nessa altitude de 0,4. Que no Photopills eles mudaram, antigamente era 0, era também por altitude. Em algum momento aí que eu não vi qual foi, eles mudaram para uma medida em quilômetros ou metros do pin preto. Ou seja, quanto menor essa quantidade de metros do pin preto aparecer ele quando você está movimentando,
mais perto ela tá de encostar realmente naquele local onde você colocou o pin preto. Então se tiver o pin preto marcado no lugar e a linha do sol estiver dizendo a 1 km, ela está a 1 km de altura ainda do pin preto. Eu não sei exatamente como é que eles fazem essa conta, se é uma conta visual, 1 km visual, se é 1 km real. Para mim é um pouco confuso. Eu preferia que fosse altitude versus altitude. O Photo Ephemeris é a altitude da linha e a altitude do pin preto. Aí você bate ali a coincidência da altitude e sabe que está batendo um no outro. Aqui não, eles botam essa quilometragem por metros. Então você tem que entender que quanto menor essa quantidade de metros, mais perto ele está de encostar. Então quando eu estou fazendo essa movimentação da linha, né, da posição do sol para poder encontrar o pin preto, eu gosto até de dar um zoom ali novamente, tanto no mapa quanto naquela barrinha de baixo, para poder ampliar minhas possibilidades de ir bem devagarzinho para ver exato o momento que ela vai se encontrar. Vi aqui o seguinte, ela passa um pouquinho do pin preto e logo depois ele está se pondo na mesma altitude do pin preto ali, e repara que logo depois a linha fica pontilhada. Ela fica pontilhada porque ela passou da altitude. Então ali eu estou encontrando uma coincidência, ou seja, ele vai bater mais ou menos no cume ali, né, do vulcão de Nova Iguaçu, da Serra do Vulcão, por volta das 5h20 da tarde. É ali que eu vou ver o sol pela última vez nesse meu planejamento hoje. Por isso que eu marquei mais ou menos no cume da montanha, então pode ter um gap ali um pouco diferente. Essa barrinha em cima onde mostra o pin preto e o pin vermelho, se você rodar ela para o lado também, para a esquerda, passar duas dela, você vai ver uma outra tabelinha que mostra o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer da lua e o pôr da lua, tá? Então a gente está vendo ali que hoje ele vai se pôr às 5h24, ou seja, a gente vai ver ele até 5h20, praticamente 4 minutos antes dele se pôr completamente. Vai ser legal de repente fazer uma foto bem fechada daqui a umas 2 horas ainda, né? Agora, esses valores, né, essas altitudes, quando você coloca o pin preto e o pin vermelho, elas são puxadas da base de dados do Google Maps, né, que nem sempre é 100%, 150% preciso. Muitas vezes tem uma diferença que pode ser a diferença suficiente para você perder a sua foto, se for uma foto mais precisa, né? Por exemplo, se você quiser fotografar o sol batendo em cima de um prédio, ele não tem as altitudes dos prédios, você teria que colocar ela manualmente. Ou então aqui no Rio, o Pão de Açúcar, por exemplo, sempre que eu coloco o pin preto lá para ver, ele dá um valor negativo, ele dá um valor que não tem nada a ver. Então tem uma opção ali que você vai lá e coloca manualmente essa medida, ou para o pin preto, ou para o pin vermelho, ou para os dois, que você achar melhor. Falar, essa medida tá errada, né? Eu preciso colocar aqui. É importante você desconfiar também se você achar que tem alguma coisa errada, ou se você quiser colocar o pin preto ou o vermelho em cima de um monumento, em cima de um prédio. Você quer fazer um pôr do sol do alto de um prédio, já é diferente de fazer o pôr do sol do chão. É completamente diferente. Ah, eu tô no 10º andar do prédio, calcula mais ou menos uns 30, 35 metros e coloca lá o pin vermelho, 35 metros. Aí você vai estar fazendo uma coisa muito mais precisa. Outra função muito útil do Photopills também é o AR, ou seja, realidade aumentada, né? Augmented Reality. O AR é um botãozinho que fica ali embaixo. Quando você clica apontando o celular para baixo, ele abre uma bússola, então já te ajuda bastante a se orientar, né? E aí quando você levanta, ele está com a câmera ligada, e aí você vê a cena, né? Você está com a tua câmera aberta do celular, você vê a cena e ele desenha na cena o sol, a lua ou o que você precisar, né? Para você, inclusive, pode passar o dedo sobre o sol ali para ver a posição dele encaixar certinho com o sol e ele vai te mostrar direitinho aonde é que o sol vai se pôr. O AR não é super ultra preciso não, tá? É mais para dar uma boa ideia do que está acontecendo, mas eu não uso o AR para realmente me orientar perfeitamente, porque às vezes dá uma posição um pouco errada, mas é bem legal, eu acho muito legal, e eu acho que o Photopills podia usar também o Google Street View, ou seja, você está vendo um mapa de um lugar que você não está e você botaria no Street View para ver. O outro aplicativo, o Sun Surveyor, tem essa função. E eles podiam botar isso no Photopills. Alô, Photopills, falta isso aí. Se é que já não colocaram, e aí a galera vai me xingar aí no comentário, já tem. Mas até eu gravar esse vídeo, que eu saiba, não dá. Só você estando fisicamente no local, como eu tô aqui. Então esse tipo de aplicativo é muito útil para você principalmente fazer uma previsão dessa, né, um planejamento desse para um lugar que você vai estar no futuro. E às vezes a gente demora um tempão para encontrar a posição certa, o local do sol e tal. E uma vez que você encontra isso, você quer salvar isso para poder usar daqui a 6 meses, quando o sol ou a lua se posicionar naquele local, né? Então você pode salvar esse planejamento clicando nesse botãozinho aqui embaixo de salvar, e depois você pode carregar clicando nesse outro botãozinho
de carregar. Aliás, esse botãozinho de carregar, você também pode carregar um local por latitude e longitude. Vamos supor que você vá para o meio do deserto do Atacama e queira fazer o sol num ponto específico que você tem a latitude e a longitude, mas não existe uma cidade como referência, um lugar completamente inóspito. Você carrega a latitude e longitude ali e ele vai jogar o pin lá naquele ponto exato para você começar o seu trabalho. Você vai falar, beleza, Marcelo, já entendi como é que funciona, maravilhoso, mas eu queria fazer tudo isso para a Lua e não para o Sol. Tudo bem, é só você clicar de novo ali naquele botãozinho onde estão as camadas e agora você vai abrir o olhinho da Lua. Você pode fechar o do Sol se quiser, ou deixar aberto, vou deixar aberto. E você vai abrir o da Lua e aí ele vai aparecer uma linha azul clara e azul escura no mapa também, partindo da sua posição. Essa é a linha da Lua, e aí o planejamento é igual. Você vai colocar o pin preto onde você quer que a Lua bata, vai ver a posição da Lua na linha azul escura, que é onde ela se põe, e vai fazer a sua triangulação para ver o local exato que você consegue pegar a Lua passando em determinado local. Só que a Lua tem uma diferença, a Lua ela se movimenta em horários diferentes, não é igual o Sol que todo dia está nascendo de manhãzinha e se pondo à tarde. Ela se movimenta de dia, ela se movimenta de madrugada, ela muda de fase, ela tem a fase cheia, minguante, crescente, quarto crescente, enfim, tem várias fases. Então você precisa saber qual é a Lua, exatamente. E também tem essa informação no Photopills. Eu acabo não usando, porque eu estou bem acostumado a usar um outro aplicativo chamado Lua, que fala da Lua, mas no Photopills também tem. Voltando ali para o menu central, tem ali um botão sobre a Lua e você consegue ver qual é a Lua do dia e quais são as próximas luas, a hora do nascer da Lua. Então, quero fazer a Lua cheia. Procura lá qual é a próxima Lua cheia e faz seu planejamento mexendo na data, colocando a data daquela Lua cheia para você poder ver aonde que ela nasce, aonde que ela morre e fazer o teu planejamento. Igualzinho do Sol, só que usando as linhas azul escura. A terceira função que eu considero a mais útil também do Photopills é a Via Láctea. Então, para quem gosta de astrofotografia, foto noturna, você também vai de novo ali naquele botãozinho das camadas e clica no botão Via Láctea, abre o olhinho dele que ela vai mostrar esse arco, que eu acho um desenho assim muito intuitivo, né? Esse arco que você movimenta no mapa e ele vai se movimentando. As bolinhas vão ficando maiores no meio, que é onde é o núcleo, né? O centro da Via Láctea. Então você tem que usar um pouco a imaginação para entender esse arco da Via Láctea ali, né? E aí quando você movimenta novamente o dedo no mapa do dia, ele vai movimentar junto com as outras linhas a Via Láctea. Então se você estiver num local completamente isolado, né, ele está me mostrando, a Via Láctea vai passar por aqui com certeza, mas eu com certeza não vou ver porque eu estou no meio da cidade, mas se eu estivesse num lugar isolado, certamente daria para ver. Então eu uso muito para fazer a Via Láctea. Uma das minhas fotos mais conhecidas aí da Via Láctea fazendo um arco sobre El Chaltén, né, sobre a montanha do Fitzroy na Patagônia. Eu usei o aplicativo Photopills para poder encontrar esse local, né, e ver que ela vai estar ali naquele horário. Então é muito útil também esse botãozinho da Via Láctea. Bom, essas são as funções básicas do Photopills, né? Assim que você faz o seu planejamento para poder encontrar a posição onde o Sol vai bater, onde você quer que bata, enfim, é por aí, Sol, Lua e Via Láctea. Agora tem uma outra ferramenta, né, que é bem legal no Photopills. Eu não uso muito não, mas eu acho legal usar quem está começando a fotografar e não tem muita noção ainda da distância focal, da capacidade das lentes, né? O que significa fotografar com uma 400mm, com uma 50mm, com uma 17mm, né? Que é o Field of View, FOV. Então clica novamente ali na aba das camadas, clica nesse FOV e dá OK. Repara que se eu abrir tudo junto fica super confuso, né? Fica uma confusão de coisa na tela, então eu vou voltar lá, vou desligar o Sol, a Lua, a Via Láctea, vou deixar só o FOV para você entender bem como é que funciona. Então o FOV ele mostra 3 linhas com 3 bolinhas, né? As bolinhas de fora são as bolinhas do ângulo de visão, né? Do campo de visão, da distância focal. A bolinha do meio é para você movimentar a câmera, como se fosse a câmera apontando, né? Você pode também entrar com a sua câmera ali, porque ele vai considerar se ela é cropada ou full frame. Você entra com a tua distância focal na mão, se você quiser. Bota aí 400mm, porque também acho apertado ficar mexendo ali, meio ruim de mexer, né? E ele vai mostrar assim, se eu apontar a câmera daqui onde eu tô, em direção às montanhas do Rio, o que eu vou pegar com 400mm? Vou pegar só aquilo ali, entendeu? Ele vai te dar uma visão boa, porque às vezes você tá vendo a teu planejamento, o Sol vai bater ali, então eu vou fazer a foto com 400mm, mas na verdade com 400 você não vai conseguir pegar. Juntar as duas coisas, então você vai precisar de um campo de visão maior, uma distância focal mais aberta, e vai ter que escolher uma lente mais aberta para conseguir fazer a foto. Então é para isso que serve esse FOV, para você poder ver. Eu não uso muito porque eu acho que já tumultua demais o mapa, mas eu acho que é uma ferramenta também muito útil aí do Photopills. E essa distância focal aí, ela tá relacionada ao pin preto. Então tá botando ali 40km porque foi o local onde eu coloquei ele, né, onde vai bater lá o Sol. Mas se eu trouxer ele para perto, botar aqui no Pão de Açúcar, ela vai dar uma distância muito menor.
Ao lado do FOV tem um outro botãozinho chamado DOF, que é o Depth of Field, que se trata da distância hiperfocal, ou seja, se você clicar nesse botãozinho, colocar ele na tela, ele vai te dizer qual é a distância mínima que você pode fazer o foco para ter tudo em foco, né? Qual é a distância do primeiro objeto para ter o primeiro plano e o segundo plano em foco. Esse tema já tem a ver com a distância hiperfocal. Um dia eu prometo um outro vídeo só sobre isso. Tem calculadora de hiperfocal dentro do PhotoPills também. E essa ferramenta ela é mais útil se você estiver tentando fazer um foco, uma foto que tenha um segundo plano afastado, tipo aqui as montanhas, e um primeiro plano próximo, uma árvore, alguma coisa aqui. No meu caso aqui eu não tenho primeiro plano, tá tudo no plano do infinito, então não faz a menor diferença. Eu posso usar até um diafragma bem aberto se eu quiser fazer o foco lá na frente, que vai ficar tudo em foco. Se eu tivesse dois planos, né, um na frente e um no fundo, eu precisaria calcular hiperfocal, e aí seria muito útil essa ferramenta. Então eu não vou falar muito dela, mas ela também pode ser colocada no mapa, o que é também muito útil. No momento certo você vai entender que ela é muito útil. Eu sei que esse vídeo tá longo, mas é isso mesmo. Para falar do PhotoPills não tem jeito, teria que fazer um vídeo com calma, falando de cada ferramenta ali, né? Vamos para a última ferramenta que eu vou falar desse vídeo, que é o botão buscar, que está no cantinho ali. Ninguém viu, mas olha esse botão que legal. Esse botão permite que você peça para o PhotoPills te dizer quando que o Sol ou a Lua vão bater em determinada posição ali no seu mapa, né? Em determinado azimuth. O que é o azimuth? É a posição em graus de qualquer elemento que esteja na Terra a partir do zero, que é o norte. Então você vai colocar o pin, fala, eu queria saber quando que o Sol vai cair ali. Então você coloca no mapa o seu pin amarelo ali, mostrando que é o Sol, e bota um range de data. Vou botar aqui até março do ano que vem, botar um ano aqui, e manda ele buscar, e ele vai te dar esse resultado todas as vezes que o Sol vai estar passando por ali, e as altitudes, o que é muito legal, porque você sabe, né, ele pinta inclusive o Sol ali de amarelo ou de laranja, porque aí você sabe se ele está já se pondo, enfim. Isso vai te ajudar a dar esse planejamento. Você pega aquela data ali e já vai planejar em cima dela. Tudo isso valendo com o pin vermelho aqui no Parque da Cidade. Mudou a posição do pin vermelho, mudou o fotógrafo, mudou tudo. Então o pin vermelho é o primeiro elemento que interessa no teu planejamento. E você também pode colocar a posição do Sol ou da Lua em azimuth e elevação. Ou seja, quando que ele vai bater naquela região ali do Pão de Açúcar e na altitude X, que eu quero ver ele batendo ali certinho no Cristo. Coloca ali, deixa o PhotoPills estudar, te dá o resultado, e aí você vai fazer seu planejamento a partir desse resultado, dessa data, para ver a hora certinha. Enfim, é uma grande ferramenta para quem quer fazer um planejamento para frente, longo prazo, ou de um lugar que você nunca tenha ido, não conheça. Essa ferramenta buscar é sensacional. Bom, aqui eu termino o tutorial do PhotoPills. Agora resta saber se o planejamento vai dar certo, né? A gente viu que 5h20 o Sol ia estar morrendo pra gente atrás das montanhas aqui na frente. Ele já está bem mais baixo do que ele estava quando eu cheguei. Eu já consigo enxergar um pouco melhor aquelas montanhas que eu antes não estava enxergando muito bem. São 4h20, então daqui a 1 hora exatamente o Sol vai estar se pondo. Então eu vou dar uma descansada, beber uma água, que eu estou realmente pingando aqui, e daqui a pouco eu volto para a gente poder fotografar um pouco ali as montanhas, que a luz está começando a ficar interessante, e ver se realmente o Sol vai bater naquele ponto ali. O que a gente tem aqui agora é uma situação clássica de contraluz lateral, né? Eu não vou fotografar muito onde o Sol está caindo nesse momento, mas nas montanhas ali que estão recebendo essa luz assim de forma bem lateral. Então isso vai criando aqueles planos e planos e planos em tons de cinza. Então é isso que eu vou explorar nesse momento, pegar 400mm, fechar bem, né, nas montanhas, para poder ter essa variação de montanhas, porque na hora que ele realmente ficar atrás delas, aí fica todo mundo preto, junto às montanhas, você não tem mais essa variação. Você tem que fazer essas fotos antes, quando o Sol está alto, dando essa luz ali, incidindo lateralmente. Uma situação interessante, tá falando aqui, o Sol sumiu dentro de uma nuvem enorme, ele vai sair, ele vai iluminar tudo de amarelo quando ele sair, mas ali pro meu lado esquerdo, né,
ele tá jogando uns fachos de luz ali em cima da ponte Rio-Niterói. Então esse tipo de foto, quando você tem esses fachos marcados, o ideal é você subexpor a foto um pouquinho, um ponto, às vezes até 2 pontos, assim você vai conseguir que esses fachos saiam bem marcados na foto, você consiga bem esse desenho. Vamos lá. Tem uma neblina passando ali perto do Cristo, que está começando a ficar iluminada ali, e eu estou tentando fazer uma foto mais do Cristo com essa neblina, mas tem uma diferença de luz muito grande entre o céu que está claro, mas ainda tem umas nuvenzinhas, e a parte de baixo está na sombra. Então a foto está ficando meio desequilibrada. Resolvi colocar aqui na frente da lente um filtro ND da KF Concept, esse GND8. Se você não está familiarizado com esse tipo de filtro, dá uma olhada no meu canal que tem um monte de vídeo explicando. Enfim, para poder segurar um pouco a luz que está estourando no céu, refiz a foto, ela saiu agora como eu queria, um pouco de amarelo no céu e essa neblina passando ali pelas montanhas do Cristo. Enquanto o sol está nessa nuvem bem grossa ali, ele fez um desenho muito interessante para cima, né? Que está fora do meu ângulo de visão aqui da 100mm. Então o que eu fiz? Eu troquei rapidamente a lente aqui para 16-35 e fui aqui caminhando pela base aqui da rampa, fazendo umas fotos pegando tanto a paisagem quanto o céu, porque com a 16-35 em 16mm eu consegui pegar bem esse céu. E o sol já vai sair, daqui a 2-3 minutos ele vai sair dessa nuvem e vai pintar de amarelo toda essa área que a gente está fotografando, que está bem cinza, né? Bem nesse contraluz, ela vai ficar bem mais amarelada a partir de agora. Bom, são 5 para as 5 da tarde, o sol já está chegando bem perto ali da Serra do Vulcão. Se eu colocar, inclusive, a realidade aumentada aqui do Photopills, está batendo direitinho. Eu vou tentar fazer uma foto bem fechada. Quando chegar nesse momento, faltam 20 minutos mais ou menos. Enquanto isso, a gente vai clicando, porque a cena vai mudando, a luz vai mudando, você vai aproveitando essa nuancezinha e vai, enfim, encontrando seus enquadramentos. Bom, são 5h12, faltam 10 minutos ali, menos de 10 minutos para o sol bater na montanha. Então a partir de agora eu vou fotografar em direção a ele, fechando bem minha fotometria. Não adianta querer zerar o fotômetro numa situação dessa com o sol contra, que vai sair estourado. Então tem que deixar entrar menos luz, deixar o fotômetro um pouco no negativo ali, para ele poder ficar aquele círculozinho. E agora eu vou fotografar em direção a ele, para a gente poder pegar o momento certo que ele vai bater ali na montanha. E é isso, exatamente às 5h19 o sol começou a encostar ali no topo da Serra do Vulcão. Por 1 minuto a gente errou aqui o pin, mas enfim, dá pra ver que é super preciso. Ou seja, se eu tivesse ali alguma coisa em destaque, enfim, porque essa montanha é uma montanha flat, não tem grandes atrativos, mas se ela tivesse um pico, dava pra ver que ele ia bater certinho naquele pico no horário que a gente planejou. Essa é a comprovação do Photopills, como ele funciona direitinho quando você faz um planejamento, faz seu dever de casa. Essa altura o sol já se pôs, mas a gente começa a ter um espalhamentozinho da luz dele ali pelo céu por trás, né? Então isso também rende um contraste muito legal aqui nas montanhas. Vamos clicando.
bateria da minha câmera que eu uso para filmar o canal acabou, então eu vou filmar o finalzinho agora com o celular. Troquei agora para 24-70, que eu tava preso em 100mm, estava ficando muito escuro no miolo. E aí coloquei na frente dela o filtro de novo da KF, o GND8, porque ele tem uma parte mais escura e ele é transparente em cima, então ele é perfeito para esse tipo de situação. Ele tá protegendo bem a área que tá bem amarela ali perto das montanhas, e a parte mais para cima que é azul não tá escurecendo, tá ficando bem natural a foto, realmente perfeito o encaixe do GND8 para esse tipo de situação. Bom, o guarda veio avisar agora aqui que tá na hora de fechar o parque, 6 horas, fim de jogo pra gente, mas eu acho que deu pra ver certinho o Photopills funcionando, o planejamento certinho. Ainda rolaram as outras fotos no final aqui bem legais, enfim. Dá uma olhada como é que ficou aí o time-lapse que eu deixei rodando. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, mostra pros seus amigos, se inscreve no canal. Vamos fazer esse canal crescer, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!